comigo, eu já seduzi ela, né? Mas se o pai dela não deixa, o que acontece? Eu pago o dote assim mesmo, mas eu não posso casar com ela, eu rodei no Mas dinheiro. aí a reputação dela tá arruinada. Tá arruinado. Aí ela vai parar. Mas o que o pai fazia normalmente isso? Botava ela como serva dentro de casa. Eu ia parar. Era melhor pro pai fazer ela casar. Mas tinha casos, tem casos na história, nessa época, mostrando que aí botava a filha como serva dentro de casa, ela virava uma empregada dentro de casa. Sem poder. Que a punição seria o quê? Você é uma safada, você gosta de deitar como? Você não vai deitar com homem mais, você vai ser minha serva. Me dava uma serva. Eu não sei onde é que eu vi isso, eu posso estar muito enganada. Mas teve uma história que minha família ainda não morreu, mas como a reputação dela estava arruinada, ela foi parar no prostíbulo. Sim. Esse tipo de lei, pessoal, nós estamos lendo da Bíblia, tudo, né? Mas até pouco tempo tem muito lugar que é assim ainda, né? Você sabe que tem lugares no mundo ainda que a virgindade é comprada, né? Os pais ainda. E aqui no Brasil tem, só que no Brasil, graças a Deus, é considerado crime, né? Mas tem. Por exemplo, em muitos lugares no Brasil, você é virgem, se eu tenho dinheiro, eu digo sim, você é uma família muito pobre, eu compro o direito de tirar sua virgindade. Isso é mais comum do que você imagina. Tem um texto, se eu não me engano, é do Luiz de... Não, se eu não me engano, é do... Como é que é o nome? Lima Barreto. O Lima Barreto, que o Lima Barreto ele escreveu romance, mas ele escreveu muita coisa, inclusive romance que relata a história, né? Ele falou sobre a guerra de Canudos, os sertões e tudo mais, né? Tem um conto dele, que é um texto, na verdade, jornalístico, que ele fala de uma... Eu estou na Rússia, no bairro, estou crescendo em Ramos. É um dos dois. Que ele fala de um prostíbulo. Aí fala assim... Ah, não, lembrei. Manuel de Barros descreve isso em forma de poema, mas que é uma realidade. Fala de um prostíbulo em que a menina era paga para levantar a saia e mostrar seus órgãos genitais, né, para as pessoas passarem a mão. O pai dela ficava na portaria para você pagar o ingresso e a mãe dela ficava lá atrás rezando, pedindo perdão a Deus. Aí o jornalista da época falou assim, ó, isso é um pecado, isso é um absurdo. Aí o Manuel de Barros escreveu um poema e falou assim, ó, isso pode ser pecado, isso pode ser absurdo, mas a sociedade que nós vivemos é a sociedade dos imundos. Para mim, isso só se chama fome. Porque por que a família fazia isso? Porque era a única forma de eles não morrerem de fome. Né? Então tem uma série, aí são as questões culturais, né? Então, agora essa questão aí você pensa, no Brasil, tanto que avançou, você pensar que no mundo tem lugares, eu falei no caso do Brasil, tem pessoas que compram mesmo a virgindade, né? Mas tem lugares no mundo em que a virgindade é paga e é natural, faz parte da lei. Não tem lugares que é assim? Você não tem lugares ainda que o apedrejamento faz parte da legislação? A Arábia Saudita, se a mulher não sangrar na primeira noite, pode ser considerada trabalhadora virgem. Então assim, você tem legislações, pessoal, muito parecidas com isso. Você pega a Arábia Saudita, né? Que aí vocês sabem que Dubai não é um país, é um estado ligado a isso, né? E aí o povo fica pagando pau para Dubai. Eu acho que as pessoas elas esquecem o que elas querem esquecer, né? As pessoas esquecem que Dubai tem essas coisas. Também tem essas coisas. Catar, todos os Emirados. Aqui nós chamamos de Emirados Árabes Unidos, Catar, tudo aquele lugar ali tem. Kuwait, né? Tudo aquilo ali, os próprios Emirados Árabes, tudo tem isso, Irã, né? Por exemplo, o Irã até hoje faz parte do código da Constituição, o apedrejamento público da mulher, que é culpada como adultério. E tem uma questão, na lei do Irã, se a mulher for culpada pelo marido de adultério, o marido não precisa de provar que ela foi culpada. Basta ele acusar. Ela leva 100 chibatadas, e se tiver provas, ela é condenada à morte por apedrejamento. Inclusive teve um caso famoso, que até a ONU entrou no meio, mesmo assim a mulher foi morta por apedrejamento, e é apedrejamento público. Mas aí tem um negócio, eu vi... Isso faz menos de 10 anos, é comum. Não, eu vi um cara explicando uma coisa, porque na cultura deles e na religião deles, pra você ter uma segunda esposa, você tem que poder
bastante pra manter as duas do mesmo jeito. Não, mas ele é a mulher que adultera, o homem não é acusado de adultério. Não, sim, mas aí o cara, ele queria uma segunda esposa, não queria ficar com a primeira. Isso foi um caso há uns anos, nem sei. Eu acho que era pouco, não sei. Aí ele foi lá, criou provas falsas que ela tava traindo ele. Ela foi apedrejada, morreu e passou. Foi esse caso famoso. Foi? Então assim, gente, mas não é todo o país que é assim não, tá? Essas aí são as partes mais radicais, tá? Não quer dizer que todo o Islã é assim não, mas nós estamos falando de país muito específico, igual o Irã. O Irã é terrível, né? Para uma mulher política é horrível, né? Aí você tem outros lugares que não é radical assim, mas você vai no Marrocos, por exemplo, não é assim. E é um país tão islâmico quanto, mas já é outra coisa, já é bem diferente. A Jordânia também tem as coisas. Hã? Jordânia, lá é misturado, né? Lá é islamita e o judaísmo ortodoxo, né? Então vai depender. Então você vai ter círculos judaicos e islâmicos mais fechados e outros menos fechados. Bom, vamos lá. Leis morais e religiosas, que aí depois eu pode Hammurabi. Não deixarás viver a feiticeira. Quem tiver coito com o animal será morto. Dá um zoom aí. Dá um zoom aí. Sexo. Ah, tá. Zoofilia, muito bem lembrado. O O que é muito comum, inclusive hoje, muitas pessoas da roça tiveram sua primeira experiência sexual com animais. Ué, saiu um caso de um cara que ele abusa do interior, não sei não, onde saiu esses dias. A polícia, o pessoal lá dos animais foram lá, o cara abusava de cachorro. Sim. Hoje é crime, graças a Deus, né? Sim, mas nem sempre foi acharam crime. uma cadela com o Ela lado de fora. tava fazendo um gatinho e o gatinho parece que tinha aquela. Como a. Agora até. Nem sei como é. Eu ainda que fazer com gato, só que como esse gato é o prejuízo, parece que o parte genitália dele é áspera, acabou que parece que grudou na parte do ovário dela, ela teve que ir pro hospital pra chorar. Teve um caso desse. Tem gente que. Você sabe que é proibido, mas tem grupos pornô que é só sobre zoofilia, né? Tem gente que paga pra ver isso. Então olha lá. Quem sacrificar outros deuses será entregue ao anátema, né? Anátema é impugnação. Não afligirás o estrangeiro nem o oprimido, pois vós mesmos fostes estrangeiros no país do Egito. Né? Então aqui já é um pouco de tolerância, né? Você vê que o outro tem uma outra crença. Você é tão radical. Não afligireis a nenhuma viúva ou órfã. Se o afligir e ele reclamar a mim, escutarei o seu clamor. Minha ira se acenderá e vos farei perecer pela espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e os vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro a um compatriota, ao indigente que está ao teu meio, não atirás com ele como o credor que impõe juros. Se tomares o manto ao teu próximo, está vendo onde é que Jesus tira? Se pedir os mantos, dê também a túnica. Né? Se alguém pedir e cobrar, né, você vai perdoar. Jesus tira disso aqui, ó, no Novo Testamento. Se tomares o manto do teu próximo penhor, tu lhe restituirás antes do pôr do sol, porque é com ele que se cobre a veste do seu corpo. Em que se deitaria? Se clamar a mim, eu ouvirei, porque sou compassivo. Não blasfemarás contra Deus, nem amaldiçoarás um chefe de teu povo. Né? E depois vocês vão vendo, lá nas leis, o Levítico, tudo aí são leis mais severas, parece mais que um código de Hammurabi. Essa aqui ainda é Deus falando, né? Lá na frente aí já é a lei dos homens, né? Uma coisa fica, que é lá o olho por olho, dente por dente, né? Se alguém ferir o teu olho, ferirás também o olho dele igual. Aí tem uma palavra assim, se alguém roubar com a mão, pela mão será cortada pelo mão que roubar. Isso aí é o que é onde a gente vê a lei de Italiano em prática, porque elas são mais amenas, né? Aí vamos lá, as próximas leis aqui. Aqui sobre escravo. Ó, 23. Se o ladrão não for pego, então aquele que foi roubado deve jurar a quantia de sua perda.
então a comunidade, e em cuja terra e cujo domínio deve compensar pelos bens roubados. Quer dizer, se foi assaltado e não encontrou razão, a sua comunidade vai te ajudar a restituir os seus bens, agir em comunidade. Se várias pessoas forem roubadas, então a comunidade deverá, esses que estão entre chaves ali, é porque a gente não tem uma tradução da palavra, não conseguiu a tradução. E pagar uma mina de prata a seus parentes. Se acontecer um incêndio de uma casa, e alguns daqueles que vierem acudir para apagar o fogo, esticarem o olho para a propriedade do dono da casa e tomarem a propriedade deste, essas pessoas devem ser atiradas ao fogo que queima a casa. Entendeu? Você vai lá socorrer, aí você vê umas coisas bacanas, você cresce o olho para levar. Se você pegar alguma coisa na casa que está incendiando, você vai ser atirado às chamas da casa. Vai morrer queimado com a casa queimando. Vai ser bem quentinho. Ó, direitos oficiais gregários, dos vassalos, né? Eu vou pular esse aqui, porque esse aqui tem mais a ver com os oficiais, a vassalagem, tudo. Vamos para outro aqui que é mais interessante. Locações de regime, esse aqui, ó, esse aqui é direito civil, mas está no Código Penal. Dos fundos rústicos, mútuo, locação de casas, dação e pagamento. Olha só, nós estamos falando de um código de 5.000 anos, tinha locação de casa, tinha tudo isso que tem hoje, né? Se alguém trabalhar no campo, mas não obtiver a colheita dele, deve ser provado que ele não trabalhou no campo. E ele deve entregar os grãos para o dono do campo. Né? Então, quer dizer, você trabalhou e não teve colheita, para você ter os grãos, você tem que provar que esse cara não trabalhou no campo direito, ele está tentando te passar a perna. Né? Senão vai ficar o prejuízo pelo prejuízo, tem que ser provado. Se ele não trabalhar no campo e deixar o pior, ele deverá restaurar a terra e então entregá-la de volta ao seu dono, restituir. Né? Ó, se um homem arrendar sua terra por um preço fixo e receber o preço do aluguel, mas mau tempo prejudicar a colheita, o prejuízo irá cair sobre quem trabalhou no solo. Bem? Lógico, né? Eu aluguei seu território, plantei, mas o tempo ruim eu não tive a colheita. Problema seu, você vai pagar o que é combinado, né? Então não vai ter, não tem conversa. Vamos para a próxima, vamos procurar outro interessante. São quantas, Diego? Trilha. Ixi, é muita coisa. Vai ter que... 300 e poucos. Né? Relação de comerciantes e comissionários. Ó, 102, essa é interessante. Se um mercador confiar dinheiro a um agente para o investimento e o agente sofrer uma perda, ele deve ressarcir o capital do mercador, obviamente, né? Isso aqui funciona até hoje. Se o agente for descuidado e não tomar esse pelo dinheiro que deu ao mercador, ele não poderá considerar o dinheiro não recebido como seu. Então tudo tem que ter recibo, comprovação, né? Ó, das tabernas. O que é uma taberna? É uma pousada. Boteco, pousada, né? O povo São os dois, né? e tomar uns goró também, né? Então, ó, O pior é que regulamento é das tabernas, taberneiros prepostos, polícias, penas e tarifas. É que antes, quando uma cama era muito cara, eles normalmente compravam a cama e, tipo assim, você dorme lá na cama, outra pessoa compra e vai lá de custo. Aham. Mãe, você acha que por que isso já são king size, cara? Quem sai? É o quê? É isso aí. Zé. Vai lá. Agora que eu entendi. Tem como alugar sua cama? Se uma dona de taverna não aceitar os grãos de acordo com o peso bruto do pagamento por bebida, mas aceitar dinheiro, e o preço da bebida for menor do que os grãos, ela deverá ser condenada a retirada na água. A ser atirada na água, né? Aí vai ver se ela afunda ou se ela não afunda, né? Então assim, você combinou a bebida lá, você combina em pagar grãos, mas aí ela quer em moedas. Se o preço em moedas for mais caro do que dos grãos, né, na compensação, significa que a dona da taberna agiu de má fé, então ela vai ser condenada a tirar da água. Né? Olha só, isso aqui é super interessante. Mas se ela boiar, ela vai ser considerada. Tem que pensar, né? Ser considerada. Mas o critério é aquele, porque aquela primeira lei lá vale pra cá. Se conspiradores se encontrarem na casa de um dono de taverna, então alguém que conspira contra a lei, contra o rei, e esses conspiradores não forem capturados,
e levados à corte, o dono da taverna deverá ser condenado à morte. Quer dizer, você não pode permitir no seu ambiente reuniões de conspiração, reuniões, né, de revolucionários, senão você é condenado. O Diego vai ser condenado. Sabe qual é o nome disso aí? Foda-se a revolução Autoritarismo. pegar. Vou abrir um boteco. Só por causa da revolução. Se uma irmã de um deus abrir uma taverna ou entrar numa taverna para beber, então essa mulher deverá ser condenada à morte. O que é uma irmã de um deus? Eram sacerdotisas. Elas que trabalhavam no sacerdócio específico das religiões. Né? Qualquer pessoa que tinha função ritualística, mulher, que ela chama irmã de Deus, era sacerdotisa. Ela não podia ter a vida impura, né? Se ela fosse pega numa taverna, ela ia ser condenada à morte. Taverna, essas pegam um vaso assim. Ia dar merda. Bom, obrigações, contratos, isso aqui, ó. Transporte mútuo, processo executivo, servidão. Aqui, ó, já é direito tributário, mas tá aí, tá vendo? Contrato de depósito, direito tributário. Né? Você vê que é bem completinho. Esse aqui é ótimo, ó. Injúria e difamação. Se alguém apontar o dedo à irmã de um deus ou à esposa de outro alguém e não puder provar o que diz, essa pessoa deve ser levada à frente do juiz e sua sobrancelha deverá ser marcada. Bem tranquilo, né? Fazer só um risquinho na sobrancelha, gente. Não, era com ferro fervente, ué. Já faz Pra isso todo na mundo sobrancelha saber. natural. É, Passou. o risquinho na sobrancelha é assim, tá vendo? Mas era assim. Mas eu quero que vocês prestem atenção numa coisa, olha lá, ó. Se é, tem que ser, ó, mas é apontado que ele ia acusar. Tem que ser uma mulher, uma irmã de Deus, uma sacerdotisa, ou a esposa de um homem. Se você não for esposa de ninguém, foda-se. Então, mas significa, não. Mas significa que você não tem direito, você não pode se defender, uai. Se o cara virar pra você, você é uma vagabunda, não vou fazer nada. Aí tem que se casar. E outra, isso eu quero. Olha só, não tinha mulher, ela era a mulher de um homem. Era tipo assim, não era Isabela, era Isabela a esposa de quem? Mas essa história É uma sociedade patriarcal. Dos mitos. Ó, Azar. matrimônio, direito da família. Matrimônio e família, delitos contra a ordem da família, contribuições e doações nupciais de sucessão. Isso aqui é um dos mais interessantes que eu acho. esposa criança. Se um homem tomar uma mulher como esposa, mas não tiver relações com ela, esta mulher não será esposa dele. Ela sabia? Na antiguidade, em qualquer cultura, era o único caso em que a mulher podia pedir um desquite. Se um cara, é o único caso em que a mulher pode pedir um desquite. Em várias culturas do passado, se você casa com o cara e o cara não dá no couro, Não te madeira. a mulher pode pedir Não quer o desquite. Era o único caso que a mulher Não tem poderia. porra. Né? Não tem mais retaliatório. Nem porra dele de leve. Tchau. Ó, 129. Vou parar de gravar, velho.